Ok, ainda aqui na pasta de documentação, na pasta de sistema, nós temos aqui os documentos que deram origem aos nossos cadastros, né? Temos o documento de visão, foi o primeiro documento que ficou disponível no EAD, tá? Esse documento ele trazia aqui uma breve introdução, descrição do produto, as referências, posicionamento, a descrição do problema, e logo após ele dava uma visão geral dos cadastros que iam haver desses cadastros básicos, né? É importante também nós trazermos aqui a atenção que nós estamos trabalhando de uma forma reativa. Tá? Nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de sistema, desenvolvimento ágil, modelo de desenvolvimento ágil, né? Onde nós fazemos apenas aquilo que é necessário naquele momento. Tá? Nós não estamos trabalhando no modelo preditivo, onde nós levantamos todos os requisitos do sistema, né, para aí sim começar a implementar. Ok? Então, neste momento, né, para este módulo de cadastro, nós levantamos os requisitos de algumas tabelas. Tá? No documento de visão apareceram aqui algumas tabelas, e depois houve uma discussão lá no EAD, onde nós chegamos às tabelas essenciais para essa fase do desenvolvimento do sistema. Tá? Então, nós separamos aqui as tabelas em dados pré-existentes, seriam aqueles cadastros que os dados já estão aí, né? Por exemplo, cadastro de países, cadastro dos estados, das cidades, dos CEPs, tá? E dados inseridos pelo usuário, né? Seriam aqueles cadastros que o usuário ele vai informar os dados dentro do sistema. Então, o cadastro da filial, do fornecedor, do cliente, do funcionário, dos produtos e por aí vai, ok? Esse documento de visão ele deu origem ao Product Backlog. O que é que foi definido então no Product Backlog? Aqui existe uma explicação do que é o Product Backlog, do que são as colunas aqui dessa tabelinha. O Product Backlog ele foi dividido aqui em geral, dados pré-existentes e dados inseridos pelo usuário. Bom, na parte geral apareceu aqui o desenho do menu do sistema, a janela de login e o controle de acesso. Esse Product Backlog ele serve para as três linguagens que o ERP está sendo desenvolvido, né? Para o Delphi, C# e aqui para o Java. Tá? Então, o que é o desenho do menu do sistema? Ao iniciar o sistema, apresenta uma janela principal com um menu para acesso aos cadastros básicos. Construir ainda uma barra de menus com botões para acesso aos principais cadastros. Aí aqui existem algumas notas, né? Informando aí que a janela de menu seguirá o padrão do OpenSwing para a aplicação feita em Java. Para as aplicações feitas em Delphi C#, a janela será feita em SDI. No caso do OpenSwing, nós poderíamos também fazer em SDI, mas o modelo dele de trabalhar com MDI é melhor. Então, no caso do Java, nossa aplicação ela será uma aplicação MDI. Tá? Janela de login. Ao acionar o sistema, uma janela solicitando o nome do usuário e senha será exibida. O nome do usuário deve aparecer para quem digita. A senha não deve aparecer, mas alguns caracteres que dê a noção de que o usuário está informando dados sem exibi-los. A janela seguirá o padrão do OpenSwing para a aplicação feita em Java. Para as aplicações feitas em Delphi C#, a janela será criada de modo a permitir o acesso do usuário que esteja devidamente cadastrado no banco de dados do sistema. Controle de acesso. Cada vez que um usuário tentar acessar um cadastro, incluir, excluir ou alterar algo, o controle de acesso será acionado. Também, no caso do Java, seguir o padrão do OpenSwing. O OpenSwing ele tem um lance onde você define lá o nível de acesso às funções do sistema. A função significa um menu. E o nível de acesso por botões também. Botão inserir, botão alterar, botão consultar. Tá? Então, nós vamos seguir esse padrão aqui nessa aplicação do Java. Cadastros pré-existentes, apareceram aqui os cadastros dos países, dos estados, das cidades, dos bancos, das agências bancárias, dos CEPs, índices econômicos, CFOP e das operadoras de cartão de crédito. Em alguns casos, os dados eles serão apenas consultados. Por exemplo, países. Só vai haver a opção de consultar. Os dados eles devem ser atualizados através de rotina do sistema. Tá? Mas assim, não vai existir um CRUD de padrão onde o usuário ele pode alterar, excluir o país. Não existe a necessidade disso. Tá? Em alguns casos existirá um CRUD padrão.
Por exemplo, no caso de cadastro de agências bancárias, nós vamos cadastrar logo todas as agências bancárias existentes. Então, neste caso aqui, o usuário ele pode inserir, deletar, excluir, ok? No caso dos índices econômicos também, né? Embora o sistema ele já possa trazer alguns índices econômicos, é interessante deixar na mão do usuário isso daí. Ele exclui e inclui ou altera os índices que ele desejar. Operadoras de cartão de crédito também. Tá? Então, desses dados pré-existentes, esses são os três que vão ter um CRUD padrão. O restante vai ter a opção apenas do usuário consultar os dados, ok? No caso dos dados inseridos pelo usuário, todos eles serão CRUD padrão. Né? Inserir, alterar, excluir e consultar. Os cadastros, nesse caso aí, são os cadastros de empresa, fornecedores, clientes, produtos, unidades, convênios, colaboradores e setores, que são os departamentos da empresa. Né? Tá, isso aqui é o Product Backlog. Né? O Product Backlog ele gera um Sprint Backlog. Tá? Um Product Backlog ele pode gerar um ou mais Sprints Backlogs. Né? O Sprint é o entregável de uma parte do sistema. Nesse caso dos cadastros, o Product Backlog gerou apenas um Sprint Backlog. E no nosso caso, do nosso curso aqui, um Sprint Backlog significa um módulo em DVD. Tá? Então, este DVD ele vai ter esse Sprint Backlog aqui, vai contemplar todas essas funcionalidades dos cadastros. Ok? Você deve ter observado que o PB e o USB ficaram um pouquinho diferentes do documento de visão. Né? Isso aconteceu porque o documento de visão ele foi colocado no EAD e posto à discussão, junto com os participantes do treinamento. Tá? Então, se nós acessarmos aqui o EAD, vou acessar aqui com outro usuário, porque quando eu entrar com o meu próprio usuário, eu consigo mapear as últimas mensagens, ok? Então tá, olha aqui nessa parte, no tópico 2, tópico de cadastros, né? Existiam aqui os fóruns, o fórum cadastro de discussão geral e a discussão sobre os cadastros básicos, tá? Então foram colocados alguns documentos, né? O documento de visão, o Product Backlog, o Sprint, depois foi gerado o diagrama, houve apenas uma enquete, mas aqui na discussão geral foi onde os participantes eles abriram aí os tópicos para discussão. Teve alguns tópicos que a T2TI abriu. No caso desse aqui, documento de visão, cadastros básicos, 71 posts. Cadastro telas, 40 posts nesse daqui. E por aí vai. Tá? Então, com essas discussões aqui, nós chegamos ao Product Backlog. Depois do Product Backlog ele foi colocado novamente para discussão. Tá? Até que chegou-se à conclusão e a partir daí nós geramos lá o diagrama entidade relacionamento do sistema e fechamos como seriam os cadastros básicos. Então os participantes eles deram as suas opiniões, algumas foram atendidas, outras não, né? Porque realmente não tinha como atender a todos neste momento, tá? Perfeito. E onde é que você vai ter suporte às dúvidas desse DVD que você está recebendo? Essa parte aqui de conteúdo é a parte onde nós levantamos os requisitos para que o módulo fique pronto, né? Depois que o módulo ele fica pronto, no caso desse aí do Java, você vai ter suporte aqui, olha. Suporte, cadastros básicos, videoaula Java, ok? Aqui uma observação que não foi aberto ainda este curso, né? Assim que esse DVD ele estiver à disposição, essa observação ela vai sair, assim como saiu aqui a observação dos cadastros do Delphi, tá? Então você que está recebendo esse DVD, você vai entrar neste endereço, né? E vai acessar por aqui, tá? Para ter suporte às discussões, né, deste DVD de cadastros básicos do Java.